Já ouviu alguém pregar e ficou admirado dizendo: "Uau! Como ele ou ela tem autoridade na pregação?" Pois bem, isso não é um dom, não é nada sobrenatural, é uma técnica, é uma atitude e neste vídeo eu vou lhe ensinar como comunicar-se e transmitir autoridade. Eu sou o pastor Esdras Carvalho, você está no meu canal e aqui eu compartilho vídeos ensinando a pregar com segurança, tranquilidade, convicção e autoridade para todo e qualquer tipo de auditório. Todos nós ouvimos pregadores e pregadoras e nos admiramos de uma série de características que a comunicação tem e que, por ser uma coisa tão mágica, tão poderosa, nos cativa. Mas, com certeza, uma das coisas que mais cativam uma pessoa e um auditório inteiro em um pregador é a autoridade. Quando você ouve pregadores como Pastor Silas Malafaia, entre os pentecostais, ou Pastor Augustus Nicodemos, entre os reformados, para citar uma pregadora, Helena Tanuri, você se admira como essas pessoas se comunicam com autoridade, como elas passam autoridade. E eu posso lhe afirmar, sem sombra de dúvida, que essa autoridade não é apenas um dom sobrenatural, um chamado específico, é antes de tudo uma técnica de comunicação, uma atitude, um jeito de ser e de fazer. A pregação e o pregador. E isso eu quero compartilhar com você hoje. Seguindo essas dicas, você vai transmitir autoridade toda vez que você pregar, para pequenos grupos ou para grandes auditórios. Fique comigo, nós vamos juntos e você vai aprender a se comunicar com segurança, convicção, passando autoridade quando prega. O que é pregação com autoridade? Pregação com autoridade é aquela em que a igreja, o público, ao ouvir o pregador, aceita a mensagem e, mais do que aceitar a mensagem, sai daquele auditório, daquele templo, daquela congregação com o coração decidido a colocar em prática aquilo que foi ensinado durante a pregação. A pregação com autoridade é aquela em que o auditório dedica ao pregador atenção e reverência, porque reconhece que Deus está falando com a igreja. E eu quero que você pense sob dois pontos de vista. O primeiro é o espiritual, obviamente. Um homem ou uma mulher cheios do Espírito tem dentro de si o selo da autoridade do Espírito que nele habita. Mas para além disso, a autoridade deste homem de Deus, a autoridade desta mulher de Deus, também está sustentada sobre seu estilo de vida, seu caráter, sua vida santa, sua vida íntegra, são fontes indiscutíveis da sua autoridade. Porém, essa autoridade espiritual não é uma autoridade exclusiva do pregador. Pare para pensar que você congrega com pessoas que não pregam, mas cuja vida é marcada pela autoridade da santidade, da vida íntegra, do caráter reto. Pare para pensar que pessoas simples do nosso convívio na congregação transmitem para nós uma autoridade inquestionável, indiscutível. Então, existe o aspecto espiritual da autoridade da vida. E este aspecto nós encontramos tanto no pregador quanto nas pessoas que não pregam, que não ocupam o púlpito. Então nós temos esse aspecto espiritual, mas temos um outro aspecto que é tão importante quanto. Este outro aspecto é o aspecto da comunicação. Tem a ver com a técnica utilizada, tem a ver com o estilo empregado, tem a ver com a maneira como se fala. E esta maneira transmite autoridade e ela é fácil de ser aprendida. Quer ver só? Vamos comigo aos passos para transmitir com autoridade. E antes disso, lembre-se, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Faça parte dessa comunidade que quer se dedicar a pregar com responsabilidade a palavra de Deus.
Escreva aqui nos seus comentários o que você pensa sobre tudo que estamos conversando aqui. E, para além disso, espalhe esse conteúdo, encaminhe para muita gente. Quanto mais você encaminhar, mais o YouTube entende que o que nós estamos fazendo aqui é sério, vale a pena e pode abençoar muita gente. O YouTube acaba sendo essa ferramenta que o próprio Deus usa através das nossas vidas para espalhar conteúdo para todos os que desejam pregar com qualidade. Vamos juntos? Você pode me ajudar nessa tarefa, eu conto com você. Deixe-me começar dizendo para você o que não é autoridade, ok? Porque muita gente confunde as coisas. Então, anote aí. Primeira coisa, autoridade não é gritaria ou escândalo. Não é porque um pregador grita, salta, faz polichinelo no púlpito, dá tapa na coxa e faz esses movimentos todos que ele tem autoridade para pregar. Não confunda as coisas. A autoridade não é gritaria ou escândalo. Eu não estou dizendo que um pregador não pode ser expressivo, frenético nos movimentos e encharcar o paletó enquanto prega. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que autoridade não é a mesma coisa que gritaria e escândalo. Outra coisa, autoridade, querido pregador, não é fazer a voz ser alterada e ficar rouca. Nesta noite eu vou falar para você. Isso não é autoridade. Isso pode ser um estilo de comunicação, no máximo, mas não confunda isso com autoridade. Outra coisa que a autoridade não é falar mal dos outros, criticar igrejas, ministérios, pastores e pregadores. Isso não é autoridade. Aliás, todo pregador ou pregadora que realmente tem autoridade, que você citar para mim agora, nos comentários desse vídeo, eu vou ter certeza absoluta. Se você está falando de pregadores que são autoridade nacional, digamos assim, eles não gritam, eles não fazem escândalo, eles não falam mal dos outros, eles não criticam ministérios e pessoas enquanto pregam. Então, não confunda as coisas, isso tudo não tem nada a ver com autoridade, ok? Vamos ver o que é autoridade de verdade. A autoridade é conhecimento bíblico. Nós estamos falando de pregação. Se eu estivesse falando de oratória para advogados, ele não precisa conhecer a Bíblia, ele tem que conhecer Constituição, leis. Mas um pregador nunca terá autoridade verdadeira se não for um profundo conhecedor das Escrituras. Me perdoe se essa não é a melhor notícia com a qual a gente poderia começar os sinais da autoridade, mas eu não posso mentir para você. Eu não posso iludir você. Pregadores que você citar para mim, escreva nos comentários, pregadores que você considera autoridade nacional no púlpito, na pregação da palavra, se ele é mesmo essa autoridade ou ela conhece a Bíblia, é apaixonado leitor e estudante, mais do que isso, estudioso das Escrituras. Não é possível ter autoridade sobre um assunto que não se conhece. Não é possível ser um pregador ou uma pregadora de autoridade se só estuda no YouTube. Não é possível ser um pregador de autoridade se não consegue se expressar com conhecimento profundo e sólido daqueles textos bíblicos que ele está estudando. A autoridade vem sempre respaldada pelo conhecimento bíblico. Pregadores que transmitem autoridade conhecem as Escrituras. Agora, além do conhecimento, pregadores que transmitem autoridade têm uma atitude correta. A postura do pregador, a maneira como ele se apresenta. Ele não chega desleixado, todo largado, se posiciona todo torto diante do auditório. Ele tem uma atitude correta. Observe, sua postura é ereta, natural, mas firme, humilde, mas decidida e convicta. É uma questão de atitude, é a postura do pregador, como ele se veste, nem ostentando, nem sendo paupérrimo, ok? Nem sendo descuidado, desleixado, nem sendo ostentador, extremamente vaidoso. Ele tem uma atitude moderada.
é postura, é atitude, é autocontrole. Seus gestos não são desesperados, seus gestos não são frenéticos, enlouquecidos. Ele tem autocontrole, ele tem moderação, ela tem segurança pessoal e comunica-se transmitindo isso. Então é uma questão de postura, é uma questão de moderação, é uma questão de atitude e tem um pouquinho mais. Tem sim algo mais na autoridade, a voz do pregador. Ele não se comunica com insegurança. A voz é um timbre adequado porque lhe é próprio, mas é transmitindo a entonação certa. Um bom pregador respira, sustenta essa respiração e então começa a falar. A sua voz vai sair com firmeza porque o ar que o diafragma envia, vibrando as cordas vocais, sustenta a entonação da voz. Mas ele também fala com calma. Ele não precisa já começar a 1000 por hora. Aliás, é um erro. Deixa eu te dar uma dica de ouro aqui. Começar muito rápido e não sustentar esse ritmo é um antimovimento na pregação. O ideal é começar com calma e vai aumentando aos poucos, tanto o ritmo, que é a velocidade, quanto a intensidade da fala. Então, quando você vai começar a pregar, respire, sustente e diga as primeiras palavras. Mais ou menos assim, ó. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz que há em Cristo Jesus. Tá vendo? Essa fala tranquila, mas firme, transmite autoridade para o auditório. Uma outra coisa que dentro desse mesmo assunto que é a voz, um pregador tem que usar com bastante sabedoria, é a pausa. Pausas são eloquentes. Pausa comunica. Fale com a entonação certa, mas faça pausas enquanto vai falando. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre a importância da pausa, de tão importante que ela é. E aliás, se você comentar aqui, eu quero este vídeo, eu até acelero esta produção de vídeo, porque a pausa, ela tem algumas finalidades. Ela ajuda na capacidade que o auditório tem de acompanhar o raciocínio, ela ajuda na memorização, ela ajuda na recuperação da atenção do auditório, tem uma série de coisas. A pausa é muito importante. Aqui eu me resumo e reduzo a lhe dizer o seguinte: faça bom uso das pausas. Então deixa eu fazer aqui uma revisão rápida. A postura ereta, natural e confiante. A atitude moderada, nunca ostentadora nem paupérrima. Mas também a voz. Chama a voz com a respiração. Sustenta a respiração e então diz as primeiras palavras. O tom de voz é tão importante quanto o próprio timbre. Você não muda o seu timbre de voz. Timbre é a voz que você tem. Se ela é aguda, ela é aguda. Se é grave, é grave. Se ela é meio termo, médio, é isso que ela é. Agora, quando você respira corretamente, sustenta esse ar e então fala, o seu timbre sai na entonação correta. Você nem grita estralando demais a fala e nem fala baixinho demais que ninguém entende. Respira, sustenta e na entonação correta você usa a sua voz. Além disso, tem a pausa. Você não é uma metralhadora. Porque Jesus Cristo salva, cura, batiza, renova, ele vai voltar. Não dá. Você vai falhar a voz em algum momento. Você respira, fala. Respira e fala. Quando você acelera a fala, acelera, mas você tem as pausas. Agora, uma outra coisa que transmite dentro da voz ainda a autoridade é a modulação da fala. Algumas vezes o orador vai pregar com mais força, vai elevar o tom de voz e vai falar mais alto. Outras vezes o pregador vai falar com mais calma, vai diminuir a velocidade e vai falar mais grave. Depende do que ele está falando, que tipo de fala é essa, que frase, o que essa frase comunica. Isso transmite autoridade, porque o pregador não fala em dissonância. Falar sobre alegria, como quem está morrendo, não comunica. Falar sobre tristeza, com um sorriso nos lábios e uma voz exultante, também não comunica com clareza. Então, a modulação da fala é muito importante para o pregador. Mas além disso, ainda na fala, na voz, existe a dicção. Palavras comunicadas de modo perfeito.
com clareza. Você nunca mistura plural e singular. Que horas são? Agora são 9 horas e 20 minutos. Veja, 9 horas é plural, 20 minutos falou no singular. Isso é falta de dicção. Comeu o S no final de uma frase. Não pode. Um bom pregador que transmite autoridade cuida da sua articulação das palavras. Treine isso, mantendo sempre as regrinhas básicas. Plural concorda sempre com o plural. Singular concorda sempre com o singular. Se a frase termina com S, use aquele S. Com R, use aquele R. Faça de tudo para pronunciar suas palavras, está vendo? Faça de tudo para pronunciar suas palavras com exatidão. Peça para pessoas que te amam, amigos que gostam de você, alguém da sua confiança, para lhe ajudar a corrigir possíveis palavras erradas. Por exemplo, quando um pregador fala problema, em vez de problema, isso depõe contra a autoridade que ele quer transmitir. Ok? Consegue concordar comigo? Faz sentido isso para você? Então, um pregador tem que ter a postura correta, um pregador tem que ter a atitude correta, um pregador tem que usar a voz corretamente, respirando, sustentando e falando. Mas tem que também modular corretamente o tom da voz. Tem que também cuidar com a velocidade da fala. Quando é hora de acelerar um pouquinho, fale mais rápido. Quando é hora de falar com mais calma, fale mais calma. Todavia, além disso, um pregador tem que cuidar também da articulação das palavras. A dicção é muito importante. Guarde essas dicas com você e treine. Tudo isso é treinável, tudo isso é exercitável, ok? Você pode procurar, inclusive, há muitos vídeos que ajudam a fazer exercícios de trava-língua, por exemplo, porque a ideia é você destravar. E ao destravar, você consegue pronunciar com mais exatidão os R's, os S's, os L's, não fazendo interpolação entre uma palavra e outra. Isso tudo transmite segurança quando você está pregando. Outro elemento muito importante para transmitir autoridade, a comunicação dos olhos. Nunca olhe para o chão, nem fixe os olhos no teto da igreja. Também não olhe para uma única pessoa, porque isso vai constranger essa pessoa e vai transformar a sua comunicação num caos. A minha orientação para você é a seguinte: há várias maneiras de você administrar o movimento dos olhos e a comunicação visual com o auditório. Neste vídeo eu vou lhe dar uma orientação. E a orientação é a seguinte: faça um movimento em zigue-zague durante o auditório. Claro, cuidado, você não vai ficar... Não, você vai começar por este lado, por exemplo, o oposto do lado onde você se comunica com naturalidade. Você é destro? Comece pela esquerda. Você é canhoteiro? Comece pela direita. É só uma dica de referência, só para você saber de onde você começa. Na verdade, você pode começar por qualquer lado. Mas você escolhe um lado, eu recomendo que seja o seu lado oposto. Você é destro ou esquerda? Por exemplo, eu sou destro, então eu posso chegar dentro da igreja e começar assim. Ó. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É muito bom estar com todos vocês aqui. Obrigado pelo convite que vocês me fazem. Estar com vocês é um privilégio e uma grande honra. E você vai fazendo um movimento calmo, lento, gradual, olhando sempre no que a gente chama de máscara facial, que é entre a testa e o queixo, entende? Você olha para as pessoas, não para uma pessoa, nesse movimento e nessa dimensão. E assim você mantém sempre um contato visual de autoridade com a sua plateia, com o seu auditório. Ok? E agora, a última orientação não podia ser outra. Você precisa cultivar vida com Deus. Nós começamos falando do aspecto espiritual. Você lembra? Eu disse que ele é uma autoridade a que todos os cristãos têm acesso. A vida em santificação, vida com integridade diante do Senhor, nos dá autoridade. Ora, se isso faz sentido na nossa vida comum da congregação, quanto não se espera dos pregadores? Então você vai respirar
falar corretamente, modular a voz, cuidar da dicção, a postura, a atitude, a comunicação visual com as pessoas, mas toda a técnica da oratória nunca vai superar a sua vida com Deus. O que os nossos púlpitos precisam é de homens e mulheres que vivem em santificação para a glória do Senhor. Vivamos assim e as nossas pregações serão marcadas com autoridade e convicção. Olha, tem uma coisa que talvez você esteja se perguntando, mas eu nem consigo me posicionar diante do auditório, como é que fica? Então assista esse vídeo meu aqui no canal, porque nele eu trato especificamente de como dominar o medo de falar em público. Você vai conseguir, porque você pode, e você vai chegar lá, porque você pode comunicar a palavra de Deus com clareza. Um abraço forte, que Deus te abençoe.